Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um capítulo do livro de Lucas, né? Dessa nova série do Natal Verdadeiro, né? Então, vamos falar hoje do capítulo 3. Mas antes a gente já pede que você curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas. Continuamos desafiando você a ler um capítulo de Lucas por dia até a véspera do Natal, dia 24, né? Que Lucas tem 24 capítulos. E antes também de começarmos, vamos fazer a nossa oração para a gente abordar alguns temas desse capítulo 3. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa habitar cada vez mais em nós, e que a gente possa todos os dias ser gratos, né, a Ti. Que o Senhor olhe por cada pessoa que assistir esse vídeo, que ele possa alcançar várias pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, os temas que a gente quer abordar desse capítulo 3, né, fala de João Batista e do batismo de Jesus. Começando por João Batista, ele estava anunciando, né, que Jesus iria aparecer, e falava também da questão do arrependimento. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechinhos que a gente acha bem importante a gente falar, né, que o capítulo também é pequeno, então a gente pode abordar ele com um pouquinho mais de clareza, mas de qualquer forma vai ser bem objetivo. A primeira parte que a gente vai ler aqui está lá no versículo 4, né? E diz o seguinte: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz de que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém, né? Esse trechinho, como ele pregava a respeito da vinda de Jesus, ele fez esse trecho para preparar as pessoas, para que elas se preparassem. E no versículo 7 diz o seguinte: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amém. Então esse trechinho fala a respeito de nós como cristãos, né? E que nós acreditamos em Deus e na volta de Jesus. Temos que nos preparar e não só crer, mas também agir em favor do próximo, em favor dos nossos familiares, em favor de quem a gente não conhece, né? Por isso é que fala de dar frutos, que aquele que não der frutos, bons frutos, serão cortados, né? Ou seja, essas pessoas vão se perder quando Jesus voltar e não ver em nós a boa obra que ele tanto pediu que nós fizéssemos, né? E aqui também, a partir do versículo 10, as pessoas fazem alguns questionamentos a João e ele responde, né? Perguntam a ele o seguinte: o que devemos fazer então? Perguntou a multidão. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. O 12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Então ele está aqui, amém, mais uma vez falando, dando instruções para que a gente pense no próximo, né? E não queira mais do que tem, não extorquir ninguém, né? Não ser mesquinho, de se você tem condições de ter 2 túnicas, né? Um exemplo aqui da passagem, dê uma, né? Se você tem condições, ajude, porque quem ajuda as pessoas está ajudando também a Deus, está fazendo a Deus, né? Como ele mesmo diz na palavra. E para eu encerrar, para passar a palavra para o Michel,
ele fala aqui que algumas pessoas pensaram que ele era o Messias. Mas ele respondeu aqui no versículo 16, né? Diz o seguinte: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E o 17 diz: ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. Amém. Então, como as pessoas acreditavam que ele era o Messias, ele mesmo disse que ele não era digno nem sequer de desamarrar as sandálias, né? Então ele esclareceu para aquelas pessoas e queria preparar essas pessoas para quando Jesus aparecesse. É isso aí, meus amados. É bem interessante o capítulo 3, certo? Quando João começa a pregar o batismo do arrependimento. Então ele fala que as pessoas questionando se ele era o Cristo, porque a vinda do Messias ele era um evento muito aguardado por todas as pessoas, certo? Por quê? Por conta da libertação de Israel. Então as pessoas elas ficavam sempre clamando pela vinda do Messias, porque estava escrito na lei e nos profetas a respeito do Messias, que viria para libertar o povo. Então as pessoas achavam que esse Messias viria para se tornar o rei de Israel, certo? De libertar as pessoas. E o intuito de Jesus de vir, sim, era libertar, como é que eu posso dizer? Libertar da escravidão do pecado, certo? Libertar da escravidão do pecado. Então o que acontece? João dá o testemunho a respeito de Jesus. É bem bonita essa humildade de João, dizendo que não era digno nem de desatar as sandálias, né, as correias da sandália de Jesus. E então acho um fato que eu acho mais bonito ainda é quando Jesus aparece para ser batizado por João. João estava no meio do seu discurso, certo? Falando sobre o reino de Deus e falando sobre o batismo do arrependimento. Batizando as pessoas ali, e naquele momento Jesus aparece. Certo? No livro de Lucas não aparece bem o diálogo entre João e Jesus. Aparece em outros evangelhos. Mas João faz assim, João questiona ele, né? Do tipo: eu que preciso ser batizado por ti e o Senhor vem a mim. Então Jesus faz assim: deixe que por ora seja assim. Então João batiza Jesus. Então acontece o Espírito Santo, né, o batismo do Espírito Santo, como o próprio João havia predito. Então o Espírito Santo pousa de forma corpórea em Jesus através da pomba, algo visível para que todas aquelas pessoas pudessem crer. E não somente fosse algo de palavras que as pessoas talvez duvidassem de alguma coisa. Certo? E o final aqui do capítulo 3 fala da genealogia de Jesus. Certo? Então começa com José, sendo filho de Eli, e ele vai fazendo discorrendo toda essa árvore genealógica. Tá? Antes de falar disso, eu gostaria de dizer a vocês que a genealogia ela é algo extremamente importante também na palavra de Deus. Certo? No livro de Números há bastante genealogia. Quando fala também dos valentes de Davi, fala bem detalhado do nome de cada um. Então, por vezes, a leitura ela fica um pouco pesada, mas ela é extremamente importante que a gente leia essa questão também da genealogia. Certo? A genealogia, no começo de Gênesis também, falando de Sete, de Adão. E nesse capítulo 3 de Lucas, que é de extrema importância porque é a genealogia de Jesus Cristo, certo? Eu não vou ler aqui, e no final aparece aqui: Sete, filho de Adão, filho de Deus, certo? Então, para aqueles que acham que Jesus não é Deus, tem aí a árvore genealógica todinha aí, só para confirmar para vocês, certo? A vinda do Messias e que ele é Deus, certo? Que ele veio em forma humana, humilde, para morrer por nós, né? Se sacrificar por nós,
Eu tenho certeza que se fosse por apenas uma pessoa, ele também teria vindo, porque o amor dele é inefável. Esse amor dele é, como a gente explica muitas vezes, e que nós lemos também muitas vezes, a cruz, para algumas pessoas, a cruz é loucura. Mas não é loucura, amigos, é amor. O amor de Deus, o amor de Jesus, certo? Nesse plano de salvação magnífico que Deus fez para nos salvar, para nos redimir, para que possamos viver na Canaã celestial, viver na Nova Jerusalém celestial, certo? Jesus está lá intercedendo por todos nós agora, por mim, pela Renata e por você aí de casa, tá bom? Esse foi o resumo do capítulo 3 de Lucas. Só queria abordar, antes da gente encerrar, que a questão do batismo, né, de Jesus, ele deu o exemplo, né? Muitas pessoas se questionam de que acreditam em Deus, mas ficam adiando o batismo ou acham que não é importante. Mas Jesus, ele foi tão perfeito e é tão perfeito que ele não precisaria se batizar, porque ele já era cheio do Espírito Santo, né? Ele sempre andou cheio do Espírito Santo, desde o nascimento, como Michel falou, né, em vídeos anteriores. Então, às vezes a gente se questiona muito em relação ao batismo, fica deixando para lá, ou diz que não é tão importante. Mas Jesus, que não precisava, né, que é filho de Deus, que foi enviado por Deus à terra, ele deu tantos exemplos e um deles foi o batismo. Então, se você ainda tem dúvidas quanto ao batismo, bote na sua cabeça de que Jesus, ele não precisava e ele se batizou. Ele teve essa humildade. Então, por que nós, né, meros pecadores, indignos, não podemos publicamente, né, nos batizar e mostrar publicamente que amamos a Deus, que cremos em Deus e que isso é importante sim. Então, eu não queria deixar essa parte passar, porque eu acho muito importante. Então, tenham também em mente que essa questão do batismo de Jesus, ela é muito importante a gente mencionar. É isso aí, Renata, bem colocado, o que eu não falei aqui. Jesus é o maior exemplo de humildade que já existiu na face da terra, certo? Humildade, amor, temperança, um coração bom, humilde, puro, santo. Ele foi o maior exemplo que existiu na face da terra. Ele nem precisava dar o exemplo, mas ele veio e deu exemplo. Deus, no começo do livro da Bíblia, logo em Gênesis, diz que Deus abençoou, santificou e descansou no dia de sábado, certo? Nós estamos lendo o livro de Lucas para falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. E eu não quero entrar nesse mérito de guarda de sábado, de dízimo e de tantas outras coisas que também fazem todo o sentido, mas eu não vou colocar mérito, não vou falar sobre isso nesses vídeos, tá? Mas Deus, ele abençoou, santificou e descansou no sábado. Ele deu o exemplo. Nós da Igreja Adventista, né? Nós temos essa questão de também guardar o sábado, certo? Que é algo que o próprio Deus fez. Ele precisava descansar, ele não precisava descansar. Ele é Deus, santo, perfeito, poderoso, majestoso, criou tudo que existe no céu, na terra, criou toda a galáxia, ele criou tudo. Ele não precisava descansar, mas ele deu o exemplo, certo? Então, esse livro de Lucas, mais uma vez estamos falando aqui, é de extrema importância que você faça o culto familiar na sua casa, seja com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, as pessoas que moram em casa. Eu faço esse convite para você ler o livro de Lucas, né? O capítulo 3 hoje, ok? Hoje é o capítulo 3, fizemos apenas um resumo, então seria bem interessante você ler todo o capítulo 3, toda essa questão de João Batista, do batismo, que isso tudo é muito bonito e é bem interessante. Cada vez que a gente estuda e medita na palavra de Deus, Deus vai derramando essa sabedoria em nós a ponto de entendermos cada vez mais a palavra dele, que é perfeita, né? Assim como a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário aí abaixo, tá? Compartilha com teus grupos lá nas tuas redes sociais, com teus grupos de amigos no WhatsApp e se inscreve no nosso canal. Compartilha a palavra de Deus, que faz muito bem para todos nós, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te proteja e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir.
Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.